agora que eu já me apresentei, a gente vai ter a próxima palestra com o tema de a política ambiental e seus trânsitos entre o Estado e a sociedade no Brasil, e que vai ser apresentada pela professora doutora Cristiana Lozecan. Cristiana é cientista social pela UFRGS, mestre e doutora em Ciências Políticas pela mesma universidade. Cristiana é professora associada do Departamento de Ciências Sociais e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, ambos da UFES, perdão. É coordenadora do Organon, que é o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Mobilizações Sociais, integrante do Observatório Interinstitucional Mariana Rio Doce, integrante da Rede de Pesquisa Rio Doce. Seja muito bem-vinda, Cristiana. Oi, gente, boa tarde a todas, a todos. Boa tarde. Eu acho que o pessoal vai colocar a sua apresentação aí. Tá. Eu já posso começar agora? Você pode ficar à vontade. Vou passar a palavra para vocês e para você, desculpa, e aí eles vão colocar essa apresentação, tá bom? Tá. Qualquer coisa. Eles vão me possibilitar apresentar, né? Eu acho que isso. Exatamente. Tá. Uhum. Então, para você apresentar. Eu acho que já deve estar, então eu posso tentar aqui. Tudo bem, pode tentar. Compartilhar a tela. Vamos ver. Acho que sim. Eu vou botar aí, no pronto. modo de já apresentação. Está passando aqui. Vocês já estão conseguindo ver? Já estamos conseguindo ver. Vou passar a palavra para você agora, tudo bem? Boa palestra. Tá bom. Bom, gente, boa tarde a todas, a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer vocês pelo convite. Eu achei incrível essa Semana da Biologia, não conhecia esse evento e passarei a frequentá-lo, pode ter certeza. Achei muito bacana, olhei o site de vocês e toda a programação bastante sortida, assim, né, no sentido de dar conta mesmo de toda a interdisciplinaridade que envolve, né, essas séries de discussões ambientais, enfim, que perpassam a formação de vocês, mas também a formação de muitas outras áreas, né? Então, agradeço muito. Como eu vou brevemente, né, me apresentar aqui, além do que já foi falado, dizer para vocês que, então, eu venho pesquisando, né, desde o meu doutorado sobre a política ambiental brasileira, mas entendendo que a política ambiental é algo não amarrado ou simplesmente idêntico a um debate de políticas públicas, né? Mas sim uma política que envolve uma dimensão societal também, né? Então, a política ambiental ela é feita, sim, através do Estado, das suas instituições, através da construção de um arcabouço institucional e legislativo, mas ela também é produzida pela sociedade, né? Ela é constituída dentro de uma série de arenas, né, públicas e de uma série de espaços que não são iguais ao espaço estatal. Então, essa é a minha perspectiva, né, de estudo da política ambiental. Sendo assim, eu venho estudando o ambientalismo no Brasil, né, minha tese foi sobre o ambientalismo no período do governo Lula, né, o que significava a chegada de uma ministra como a Marina, né, que era a primeira vez que a gente tinha uma ministra com um perfil como o dela, né? E depois eu venho seguindo, né, pesquisando sobre o ambientalismo e nos últimos anos tenho me dedicado a essa construção que é relativamente recente, que é essa ideia dos atingidos ou afetados, né, pela mineração, por barragens, enfim, mas uma série de empreendimentos e de atividades que são produzidas a partir de um projeto de desenvolvimento, né? Então, eu venho estudando isso e, infelizmente, soma-se a esse estudo também a própria discussão do desastre, né, no Rio Doce, em Mariana e na costa toda do Espírito Santo,
porque, enfim, acabou sendo necessário, né, entrar nessa agenda de desastres, embora eu não quisesse isso, não. Mas, enfim, então vamos à nossa conversa de hoje, né? Eu trouxe para vocês, então, um debate que ele pega um pouco da nossa conjuntura, por isso vocês estão vendo aí, né, esse início que é pensar, né, o ocaso da política ambiental, ou quando a gente deixa de ter características que são próprias de toda a história do Brasil, de construção de política ambiental, e a gente deixa de ter isso, então, nos últimos tempos, né? A gente passa por um processo de desconstrução dessa política. Para a gente entender um pouco melhor isso, então eu queria, né, apresentar para vocês o que eu estou querendo dizer quando eu falo que a política ambiental transita entre o Estado e a sociedade. Então vamos lá fazer um apanhado, né, de características que são próprias da nossa política ambiental. Não que elas não sejam encontradas também em outros países, né? Evidentemente que são, a política ambiental, as discussões sobre meio ambiente, elas são internacionalizadas, né? Sua origem já é uma origem internacional, então todo esse debate ele é muito baseado em trocas de experiências e em coisas que são produzidas em outros lugares, né? Mas a gente vai aqui focar mesmo na nossa Constituição própria, né? Que tem também os seus próprios, as suas próprias características. Então, um dos aspectos que são centrais na nossa política ambiental, e eu acho que esse é um ponto importante, chave para a gente compreender o que está sendo alterado na conjuntura atual, e ao mesmo tempo também é um ponto que não é tão comentado, né? Principalmente se a gente pegar a mídia, né, esses grandes debates que a gente tem na opinião pública, que é essa característica de compartilhamento da responsabilidade de proteção da natureza entre Estado e sociedade. Então, isso é algo que a gente pode observar em diversos tipos de análise e recortes que a gente quiser. A gente pode pegar, por exemplo, uma história do ambientalismo e pensar, né, a história das ideias ambientais, e a gente vai encontrar pensamentos que discutem a questão da natureza e o lugar dela e a nossa relação com ela, já em textos muito antigos, né? Muito antes, inclusive, desses textos internacionais que depois vão entrar também no Brasil por uma influência, né, dos contatos e trânsitos que alguns intelectuais brasileiros vão fazer no continente europeu, principalmente. E ainda estou falando lá de colônia, né? Mas, então, a gente pode ver isso na nossa história há muito tempo atrás, e esses textos, eles já nos mostravam uma ideia, né, muito particular sobre proteção ambiental. Uma ideia que pensa, né, a sociedade também como corresponsável por essa proteção. Agora, indo, né? Eu não vou fazer toda essa retrospectiva de história, porque eu não sou da história, porque não daria tempo de fazer isso, né? Mas eu queria chamar a atenção, então, de alguns pontos na nossa construção institucional, né, que vão marcar essa característica de corresponsabilidade entre Estado e sociedade. E chamar a atenção para vocês de que nesses marcos institucionais que a gente tem, foram se incorporando diferentes sentidos do que é efetivamente a proteção do meio ambiente. Então, a gente tem lá os códigos florestais de 1932, 1965, né, onde a gente tem uma ideia de proteção ligada à ideia de necessidade em função do desenvolvimento econômico, né? Então, se vocês pegarem uma série de debates que surgem nesses códigos, eles vêm, por exemplo, né, de uma percepção de que vai faltar lenha para produzir determinado tipo de combustível, e isso vai ser um prejuízo para a atividade econômica, e por isso, então, seria necessário preservar, seria necessário garantir uma área de floresta permanente e tal. Então, é uma ideia que está mais vinculada à natureza como um recurso, né?
e essa ideia que também vai gerar depois, e hoje, inclusive, está sendo muito comentada, né, principalmente pelos setores econômicos que defendem uma postura mais pró-meio ambiente, né, que vai ser essa valorização dos serviços ambientais, né, ou seja, a natureza, a própria natureza, ela nos oferece coisas, né, bens, ela nos oferece serviços, né, então quando a gente pensa, por exemplo, nos manguezais, né? E aí esse tipo, os exemplos vocês é que vão saber dar muito melhor do que eu, né? Mas uma ideia de que ali, né, essa purificação da água, esse trabalho de filtro, né, e tal, isso seria um tipo de serviço, então, que a natureza nos proporcionaria, e por isso a gente precisaria também preservar. Mas reparem que aqui sempre tem uma ideia de valorização desse ambiente, dessa natureza, como algo que é importante para o próprio desenvolvimento econômico. E aí, bom, pela década de 80 é que a gente vai ter uma série de instituições que vão se constituir e que vão também fundar outros valores, né, de uma forma daí institucional mesmo, não que esses valores outros não existissem na sociedade e nas discussões, né, da esfera pública, mas vão fundar institucionalmente essa outra visão sobre a natureza. Então, a gente pode pegar aqui a Política Nacional do Meio Ambiente, o próprio CISNAMA, né, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e diversas instituições que foram criadas e que têm todas elas essa característica também do compartilhamento da responsabilidade. Nessas instituições, a gente vai poder observar, além da natureza sendo considerada um recurso, também uma ideia de valor intrínseco da natureza, né? Então, tem uma série de aspectos legais e de instrumentos que foram criados que nos dão essa ideia de que existe sim um valor intrínseco na natureza. Aqui uma coisa só que eu não comentei, quando a gente fala em serviços ambientais, mais adiante eu vou falar um pouco mais a fundo sobre isso, mas aqui também tem uma ideia de compartilhamento, viu? Um dos exemplos disso está na reserva legal, né? Ou seja, uma ideia de que existe uma necessidade de preservação de uma parte da propriedade, mesmo sendo uma propriedade privada, né? Então, aqui também tem essa corresponsabilidade, né? Bom, meu Deus, o que aconteceu? Ah, não, tá, tem. É porque ele foi com um modo de apresentação, não sei, de dinâmica aqui. Então, aqui eu queria, aprofundando um pouquinho mais, né, sobre como essa corresponsabilidade vai se institucionalizando e vai criando, então, espaços próprios dentro do Estado no Brasil, apresentar para vocês três principais aspectos da nossa Constituição, do que a gente pode entender como política ambiental institucional, né? E como que a ideia de corresponsabilidade está presente em cada um deles. Então, a gente pode pegar, né, ali pelo cantinho, os colegiados participativos, onde a gente vai ter a noção de participação, né, a noção de participação de quem? Da própria sociedade, então, a sociedade civil, né, ou enfim, vários setores sociais vão participar desses colegiados ambientais. Um dos mais famosos, né, é o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, que foi criado lá junto com a Política Nacional de Meio Ambiente, e dentro dessa estrutura está caracterizado um espaço próprio para a participação desses setores sociais, né? Então, não é só Estado que define, né, o que vai ser feito em termos de política ambiental. Além disso, é importante lembrar que o CONAMA, ele, assim como outros conselhos ambientais, eles vão ter um papel que é normativo também. Então, ele tem um poder que é um poder de produção de regras, né? Isso, bom, tem algumas pessoas que chegavam a dizer, né, na estrutura antiga do CONAMA, que o CONAMA podia ser comparado com um grande parlamento ambiental, né, da tamanha importância dele. Mais adiante eu vou avançar um pouquinho em cada um desses pontos.
Mas então, né, circulando ali na nossa esfera, o outro elemento que a gente tem de corresponsabilidade lá em cima, a gente pode entender aqui a reserva legal, que também é um instrumento antigo, como eu já falei, significa, né, resguardar uma parte da propriedade privada para essa finalidade, que seria a finalidade de proteção ambiental. Aqui a gente tem uma ideia de corresponsabilidade propriamente dita, porque envolve, né, diretamente a manutenção de um determinado bem, né? Então, o bem comum, mesmo que esteja ali dentro da tua propriedade, tu é responsável pela manutenção dele. Se acontecer alguma coisa com esse bem, né, o proprietário, ele também tem responsabilidade sobre isso, né? Bom, mas não só, isso não se refere só a propriedades privadas, né, mas também às propriedades públicas. E o terceiro elemento que a gente tem de mecanismos de proteção compartilhada é o instrumento da ação civil pública. E aí a gente tem uma série de arranjos, né, pensados, que foram construídos do ponto de vista judicial e que implicam nesse controle e que também é um controle compartilhado, é um controle social e estatal. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente for pensar no Ministério Público e a característica que o Ministério Público vai adquirir a partir da Constituição de 88, a gente tem uma série de funções que são atribuídas ao Ministério Público e que são, inclusive, diga-se de passagem, né, bastante típicas do Brasil. Se a gente vai, mesmo se qualquer um lembra aí dos filmes, por exemplo, nos Estados Unidos, né, vai lembrar que o Ministério Público, o promotor, ele está sempre na acusação, né? Então, a ideia aqui a ideia, né, no que se refere ao Ministério Público, no caso do meio ambiente, tem a ver com uma função que é de garantia de direitos e de direitos humanos, né? Então, esse é um papel que foi atribuído para o Ministério Público, e com isso ele vai se tornar um dos grandes defensores e que vai usar esse instrumento da ação civil pública. Mas, junto com o Ministério Público, a Constituição de 88 e depois, enfim, uma série de regulamentações também que passam pelo Código de Defesa do Consumidor e tal, vão garantir o direito à própria sociedade civil de utilizar esse instrumento jurídico. Então, associações ambientalistas, por exemplo, podem utilizar esse instrumento da ação civil pública. Por que isso é importante? Porque a ação civil pública ela tem um estatuto todo especial dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, ela por exemplo, tem prerrogativas, né, sobre outros casos, enfim, né, precisa ser julgada antes e tal. Então, bom, aqui a gente tem, para resumir, né, mecanismos de proteção compartilhada baseados na participação, corresponsabilidade e controle. Então, seria a elaboração da política, execução da política, não em todos os níveis, evidentemente, né, gente, mas pelo menos em alguns deles, e em fiscalização, né? Isso é um arranjo, gente, bastante sofisticado do ponto de vista de garantir ou de prever, né, um determinado princípio, né, dentro de um ordenamento institucional. Se a gente compara com outros países, isso não é uma coisa à toa, não, isso não é uma coisa qualquer, né? Então, é importante se observar. Bom, vamos lá, então, se eu conseguir passar. Peraí. Tá. Então, eu não vou aprofundar muito aqui cada um desses pontos, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso deixar uma referência bibliográfica para quem se interessar, mas é mais ou menos só para vocês entenderem, né, o que significam cada um desses elementos aqui. Então, né, pegando lá naqueles princípios, né, de recurso, né, a gente tem o Código Florestal de 1965, né, criou a reserva legal, e já com o objetivo de preservar os diferentes biomas. Então, na Amazônia, metade dos imóveis rurais
devia ser reservada para essa finalidade, no restante do país, 20%. Né? Então, só para vocês terem, né, um pouco da noção de como, na verdade, existe uma história por trás desse nosso ordenamento. Né? Não é de hoje que a gente está simplesmente preocupado com as questões ambientais. Né? Na década de 80, então, a gente avança aí, né, com uma série de legislações, 86, 89, né? Então, 86 se impediu o desmatamento de áreas nativas, mesmo que houvesse recuperação da vegetação original, então já há um avanço no sentido de compreender o que significa, né, o valor que tem na mata, na área nativa, né? Os limites das áreas de proteção permanente nas margens dos rios também foram aumentados. Em 89, a gente tem, né, a determinação de que a reposição das florestas fosse feita prioritariamente em espécies nativas, né? E assim vai, a gente vai aumentando também as áreas de proteção permanente. Daí a gente tem o marco lá, né? Vocês devem se lembrar, não, porque eu imagino que vocês são bem jovens, mas vocês devem saber, né? Que, enfim, da relevância que teve a Eco 92, ou Rio 92, né? Que foi uma grande conferência e tal, que trouxe a discussão ambiental, de fato, né? Deu uma outra dimensão para a discussão ambiental no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo, né? Ela tem uma grande relevância do ponto de vista da construção e aglutinação da sociedade das questões ambientais, né? O início ali dos anos 90 é uma conjuntura toda mundial muito propícia, né? Um avanço também da cidadania, democracia, né, em vários países, e assim a agenda ambiental vai ganhando também um espaço cada vez maior no mundo, né? E aí, enfim, aqui depois dessa década de 90 até 2012, a gente vai ter uma série de reedições, né, de discussões lá daquele Código Florestal de 65, né? Então, vai se travando um debate, né, sobre essa dimensão que tem a ver lá com aquele tipo de compartilhamento que eu falei para vocês, que é a ideia de reserva legal e de serviços ambientais, né? Enfim, eu vou avançando aqui um pouco mais, tá? No novo Código Florestal de 2012, né, finalmente objeto de grande debate, de grande frustração por parte de muitos ambientalistas e, ao mesmo tempo, também de ataque por parte principalmente do agronegócio, né? Então, não agradou nem um lado nem outro. Né? No início ali, né, segue o início dos debates de 2009 até 2019, a gente ainda tem esse debate sobre o Código Florestal de 2012, ou seja, a gente nem conseguiu, na verdade, muito bem ainda implementar ele, né? Então, os argumentos eram, né, segurança jurídica para o produtor, diminuição da proteção, né, alguns entenderam, anistia para os desmatadores, né, acabou também permitindo desmatamento de áreas que deveriam ser protegidas segundo a Constituição, né, atividades essa palavra é difícil, agrosilvopastoris, né, de ecoturismo e turismo rural em APPs, né, permitiu isso, e ampliou a competência dos estados para legislar, né? Então, enfim, a gente teve aqui, essas são algumas das críticas que fazem ao novo Código Florestal de 2012. Bom, apesar dessas críticas aqui, como eu falei para vocês, os setores do agronegócio não ficaram satisfeitos com ele, né? E, portanto, a gente vai ter agora, recentemente, no período que inicia o governo Bolsonaro, uma tentativa de acabar com uma série de elementos que estavam previstos, então, nesse novo Código Florestal. Então, a gente teve essa MP 687, que foi de autoria do Flávio Bolsonaro, né, que pediu a prorrogação do programa de regularização ambiental. Enfim, aí é uma grande discussão, né, gente? São detalhes também, né? Porque
esse prazo já tinha sido postergado 5 vezes e foi, né, tentando postergar, e a ideia é que se criaria aí uma grande anistia, né, daqueles que eram os desmatadores. Com isso também uma proposta de redução drástica da reserva legal. Enfim, todo esse processo, gente, uma coisa que é importante de dizer é que, como a gente tem aquele formato que eu falei para vocês, de vários e múltiplos mecanismos de proteção, esse processo todo, ele acaba sendo um processo muito controverso e de muito tensionamento, né? Então, cada vez que se tenta alterar algum tipo de coisa, né, na política ambiental, há uma tensão judicial, né? Existe ação civil pública como um mecanismo, lembrando, né? E então esse tensionamento ele é provocado por uma série de atores, né? Então essas discussões, elas praticamente a gente não pode dizer que elas têm fim, elas estão em permanente discussão, né? E isso tem a ver com o fato de que o meio ambiente é uma discussão que interessa a múltiplos atores, né? De forma diferente, certo? A discussão de proteção ambiental, ela é uma discussão que interfere nos interesses econômicos, evidentemente, de diversas naturezas, né? De mineração, de agrobusiness, né? Industriais e etc. e tal, né? Interfere nos planos de desenvolvimento econômico dos países, né, dos políticos, enfim, aquilo que está se desejando, e também é algo que é objeto de construção do pensamento dos cidadãos, né? Então, também isso vai refletir, esses tensionamentos também refletem muito daquilo que as pessoas estão pensando na própria sociedade, né? Então, a gente nunca vai ter um fim para isso, né? E esse processo, ele é um processo que vai permanecer bastante questionado e tensionado, enquanto a gente ainda tiver essa estrutura institucional, constitucional, que garante, né, ação civil pública e tal. O que acontece, né, gente? Qual é o último episódio que a gente tem mais recente disso? O último não, talvez o penúltimo. É aquela fala famosa lá do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, naquela reunião, que era uma reunião privada, né, que foi gravada e depois foi disponibilizada, em que ele fala, né, que era preciso passar a boiada, né? O que significa passar a boiada ali? Ele estava falando de provocar reformas infralegais. O que são essas reformas infralegais? São todas aquelas normas que estão abaixo das leis, né? Abaixo da Constituição, mas também abaixo das leis que são prerrogativas do Legislativo, né? E que podem ser, portanto, feitas, produzidas pelo próprio Executivo. Então, a sugestão dele era que se passasse, né, essas reformas, enquanto a mídia estava toda preocupada com o coronavírus. É um pouco esse o contexto que a gente tem. Lembrando que um argumento na fala dele é a questão da judicialização, né? Ele diz que logo alguém vai entrar com uma ação judicial e a Advocacia Geral da União vai ter que defender o Estado em função dessas reformas. Então, seguindo lá, né? Aqui vocês estão vendo um quadro, ele está difícil de ver, e é assim mesmo, é para dar um impacto visual, porque de um lado isso aqui é a construção do CONAMA, né? É a estrutura de conselheiros dentro do CONAMA. Do lado mais cheio é como o CONAMA era antes, né? Do lado mais vazio é como o CONAMA ficou depois que o governo passou uma dessas reformas infralegais, né? E esvaziou o CONAMA, certo? Então, se vocês lembrarem recentemente dessa medida, essa resolução que o CONAMA aprovou, retirando proteção de manguezais e restingas, né, o que, na verdade, a gente pode pensar é que isso já é um reflexo desse esvaziamento do CONAMA,
né? Porque antes tinha sido o próprio CONAMA que tinha construído essa regra, esse regramento de preservação de manguezais e restingas, né? Então, essa é uma das consequências que a gente tem aí dessas reformas infralegais. Bom, e aí a gente tem... Peraí, que eu pulei aqui. Peraí, pulou alguma coisa, gente. Peraí. Pulou alguma coisa aqui, mas não tem problema. Pulou bastante coisa, mas eu vou voltar. Então, vamos entrar então no CONAMA, que é o segundo ponto ali, né, de mecanismo de proteção compartilhada, o de participação. Então, o que o governo altera exatamente esse mecanismo, reduz a participação. Nesse aspecto, o executivo tem mais poder, né? O executivo pode fazer isso porque o executivo tem essa prerrogativa de produção de políticas públicas, né? Então ele pode, ele ao mesmo tempo é o coordenador desses espaços, que são espaços produtores de políticas públicas, de regras, enfim, né, menores. Então ele acaba tendo esse poder, embora isso tudo está sendo discutido no STF, né? Mas o que eu queria comentar com vocês? Qual é a importância do CONAMA? No CONAMA, gente, na formação anterior, a representação da sociedade civil era extremamente sofisticada. A gente tinha diferentes perspectivas sobre a questão ambiental, né, de relação com a questão ambiental. Então, ele combinava a representação de pessoas, daí a gente pode pensar aqui alguns exemplos, trabalhadores rurais, populações tradicionais e indígenas, que não cabem, por exemplo, na representação clássica através de ONGs e associações, representação de interesses, ou seja, sindicatos, né, enfim, organizações de profissionais, né, e discursos, onde a gente tem ali diferentes entidades ambientalistas que representam, por sua vez, perspectivas distintas da relação entre o homem e o ambiente, né? Então, isso dava ao CONAMA uma importância muito grande. Lembrando aqui que o grande papel das ciências sociais nesse debate, gente, é sempre lembrar que a relação ambiente-sociedade, a relação homem-natureza, ela não é uma relação dada, né? Ela é, na verdade, constituída por atravessada por interpretações, por sentidos, por significados, ainda que, evidentemente, a gente tenha, sim, a natureza enquanto um ente que está lá, né? E que também, enfim, tem a sua relevância em si, né? Mas, ainda assim, a gente vai ter uma série de perspectivas sobre a questão ambiental, né? De formas diferentes de construir o que é um problema ambiental. Então, se a gente for pensar, inclusive, em qualidade do ar, inclusive em qualidade da água, na forma, né, da paisagem, isso vai se alterando, né? Isso se altera conforme as culturas, isso se altera conforme o tempo passa e a nossa relação se modifica com o meio, né? Então, esse conselho, ele capturava, né, num bom sentido, né? Ele tinha essa possibilidade de prever essas distintas formas de se relacionar com a natureza lá, né? E, enfim, né, essa é uma das coisas, né, complicadas que existem nessa nossa conjuntura. E só para vocês terem uma ideia, né, da relevância do CONAMA, eu coloquei aqui um trechinho, isso aqui é da minha tese de doutorado. Eu entrevistei o secretário de mineração do Ministério de Minas e Energia na época, 2007, isso é pleno governo Marina, né, lá do Ministério da Marina, e lá ele já falava assim, da importância, se tinha um espaço que os empresários e os setores empresariais, ou mesmo setores econômicos que são tradicionais antagonistas, né, da pasta ambiental, como o de mineração, se tinha um espaço que eles não deixavam de frequentar, era o espaço do CONAMA, porque tamanha a importância dele, porque eles sabiam que ali eles podiam perder,
né? Então, isso nos dá a dimensão do poder desse espaço de compartilhamento e de participação social, né? Também não é à toa, agora outra evidência mais óbvia, né? Que esse espaço foi desmanchado, né? Bom, depois a gente teve também Conferência Nacional de Meio Ambiente, mas né, são muitas coisas para a gente dar conta aqui, né? Além disso, um processo de institucionalização da pasta e dos órgãos ambientais, né? Acho que esse é um ponto também importante de comentar, porque a gente tem, historicamente, o Ministério do Meio Ambiente, ele não teve, né, até o governo da Marina, ele não teve uma grande assim, incidência política no sentido próprio, né? Se vocês olharem, assim, em geral, quem é que foi ministro do Meio Ambiente, né? O Sarney Filho, né? O Recupero, né? O Armínio Fraga, né? Então, assim, é banqueiro e tal. Bom, é óbvio que isso mostra uma relevância, mas uma relevância no sentido de brecar a política ambiental, né? E não no sentido de avançar a política ambiental. Então, é por isso que eu digo que é no governo da Marina que a gente vai ter, né, no MMA, que a gente vai ter pela primeira vez, tirando o Lutzenberg, um ambientalista, exatamente, né, no comando da pasta. E também é mais ou menos nessa época, mas não por vontade do governo Lula, tá? Por uma série de outros processos mais internos, próprios da burocracia estatal, que vai acontecer de a gente ter uma maior relevância, né, no sentido de construção dos quadros burocráticos das pastas ambientais. Então, se vocês pensarem aqui nesse segundo parágrafo, um dado que eu trago, né, no IBAMA, no ano de 2002, 92% do pessoal técnico lotado na atividade de licenciamento ambiental era de consultores não contratados, não era de analista ambiental que fez concurso público. E aí vocês imaginam o que podia ser, né? Além de ter, evidentemente, também, enfim, uma série de programas e ter pessoal de ONGs e tal, o que, enfim, era positivo, né? Eram programas como a PNUD, existia os interesses também, né, ali infiltrados do outro lado, né? Então, a ocupação de cargos do Ministério do Meio Ambiente por pessoas oriundas de organizações da sociedade civil ocorria ali numa lacuna da estrutura estatal, né, como eu falei, mas também ocorria o outro lado, né? E foi, então, em 2003, né, a partir dali teve uma ação judicial, né, mais trabalhista mesmo, porque tinham sido feitos concursos que não foram nomeados, né? E ali, enfim, depois dessa decisão judicial, o IBAMA e o ICMBio, que, né, 2007 que o ICMBio surge como um órgão separado, né, do IBAMA, é que eles vão passar a ter quadros exatamente burocráticos do Estado. E aí vocês também podem linkar com toda a pressão e perseguição que tem acontecido, né, a esses quadros no atual governo. E bom, gente, aqui eu sei que o meu tempo já está quase esgotando e infelizmente o meu vizinho começou a fazer um barulho com furadeira, mas a gente está quase lá. E o último elemento de controle, de compartilhamento da proteção que eu queria explicar um pouquinho melhor é esse da ação civil pública, que é o que eu venho estudando mais nos últimos tempos, que é o processo de mobilização do direito, ou seja, como que os movimentos sociais, os ambientalistas passam a utilizar esse tipo de instrumento para defender o meio ambiente, né? Então, na ação civil pública ambiental, qual é a relevância e qual é a magnitude para vocês entenderem desse instrumento? Não se coloca em discussão a legalidade do ato em julgamento, mas o dano ou potencialidade dele aos bens ambientais. Então, nesse sentido, ela se torna um instrumento de ação direta sobre um ato que causa um possível dano ambiental, mesmo quando o ato é respaldado por uma decisão legítima,
como no caso dos transgênicos, por exemplo, né? Então, assim, mesmo que o Estado, o executivo, tome uma decisão, se esta decisão for prejudicial ao meio ambiente, é possível entrar com uma ação judicial, mesmo que o ato original tenha sido um ato legítimo, ou seja, eu sou ministra do meio ambiente, eu posso agir dessa forma. Mas se essa forma que eu agi, se o objeto da minha ação prejudicar, degradar, produzir qualquer tipo de impacto ambiental, eu posso ser questionada, né? Isso é um mecanismo de controle muito importante da nossa democracia, né? Porque ele permite corrigir mesmo ações que sejam causadas pelo próprio Estado, mesmo legitimado na sua ação, né? Enfim, essa é o caso dos transgênicos, é porque no caso dos transgênicos a gente teve uma grande, intensa batalha, né, de judicial, ainda continua sobre essa questão, né? Então, eles foram aprovados, mas depois teve toda essa discussão. Bom, aí eu voltei lá para o ponto que eu acabei começando, né? Enfim, gente, o que, né, eu acho que a gente precisa, ao entender, né, toda esse arcabouço que a gente tem de configuração institucional, que compartilha poder entre Estado e sociedade, que a gente está passando por um processo de mudança profunda nesses elementos, né? Então, nesse momento, há uma redução da participação da sociedade e da responsabilidade sobre o produtor, né? Restringindo as responsabilidades de proteção ambiental ao Estado, mas isso o que significa aqui, né? É que o Estado, o Ministério do Meio Ambiente, na forma como ele está agindo hoje, ele está agindo de forma arbitrária, né? Desconhecendo essas variadas formas de pensar e de interagir com o ambiente, né? E agindo de uma maneira que não está de acordo exatamente com a proteção ambiental, né? Mas, então, ele está descaracterizando o nosso sentido da política ambiental, porque ele está retirando a sociedade desse compartilhamento, está trazendo para si, mas está trazendo para si não para proteger, e sim para acabar com tudo mesmo, né? E, ao mesmo tempo, né, ele desmantela os órgãos de fiscalização e de controle. Então, ele traz para si e, ao mesmo tempo, ele desestrutura o IBAMA, ele, né, desestrutura os órgãos que fiscalizam o desmatamento, deslegitima a ciência, né? E vai, com isso, produzindo uma deformidade na política ambiental que a gente tem historicamente no país. Né? Então, a desestruturação, precarização das agências reguladoras, fiscalizadoras, a ideia de aviso prévio para fiscalização, né? Vocês devem ter acompanhado isso, né? Que o fiscal teria que avisar antes o produtor, antes de chegar na propriedade, revisão das áreas de proteção ambiental e, finalmente, mais recentemente, né, essa avassaladora resolução do CONAMA, que é muito triste, né, para alguém que estuda participação e que estudou o CONAMA como eu, que, né, assim, identifiquei essa relevância importante nele. É muito triste a gente ver o CONAMA produzir uma resolução como essa, né, que retira a proteção dos manguezais e restingas, né? Bom, esse o nosso cenário, né? Infelizmente é o que temos, né? Aqui eu trouxe algumas imagens porque a gente nunca pode esquecer, né? O que esse tipo de situação gera, né? O que um Estado precarizado em termos de fiscalização, de controle, né, pode provocar, né? Que é o rompimento, por exemplo, de uma barragem. A foto de cima é uma foto lá de Bento Rodrigues, né? A de baixo é um peixe morto, enfim, né? Por aqui. E aqui tem várias imagens que são do nosso núcleo de pesquisa lá, o Organon. E, enfim, né, gente, acho que
que fica como uma conclusão, para a gente não sair tão devastado, é que, bom, se, como eu falei lá no início, a política ambiental precisa ser pensada como algo que transita o Estado, mas que também transita entre a sociedade, que circula muito além dos espaços estatais, o que nos resta é pensar que, nesse momento em que o Estado está se fechando, né, está alterando a característica da nossa política ambiental e retirando a possibilidade da sociedade intervir, resta a nós, sociedade, né, e pesquisadores, enquanto parte também constitutiva dessa problematização das questões ambientais no Brasil, resta a nós produzirmos outras arenas de política, né? E produzir outras arenas de política nesse momento, tentar reinventar as possibilidades de intervenção, de articulação, de produção de efeitos, né? E com um objetivo final, que é a gente resguardar essa interação entre sociedade e natureza da melhor forma possível, né? Que conte, que tenha em vista, né? As nossas, né, o ser humano como um ser integrante, parte da natureza, e também a própria natureza como um valor né, próprio, né, contendo um valor próprio, né, que não está sempre só necessariamente subjugado àquilo que nos interessa e que não é tampouco só recurso, né? Mas, enfim, cabe a nós todos, e vocês aí têm essa tarefa também fundamental, né? Pela própria formação de vocês, de fundarmos, então, essas novas arenas, já que estão nos excluindo das arenas que a gente tinha constituído através de um longo período de lutas, né? É isso, gente. Quero agradecer demais o convite. Só deixar aqui para vocês, então, né, meu contato, caso alguém queira saber mais, conversar, o site do nosso grupo, que é organon.ufes.br, e também deixo aqui o convite para vocês seguirem os nossos canais no YouTube, Instagram. Eu tenho um programa que é Conversa sobre Política Ambiental no YouTube, tem 3 episódios já, é um programa mensal, então vocês podem acompanhar lá, se quiserem também fazer sugestão de pauta, participar, eu super aceito, estou muito feliz com esse diálogo aí com a biologia, tá bom? Muito obrigada, professora, pela sua palestra, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo de degradação tão forte dos nossos biomas, né? Um tema muito relevante. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agora a gente vai fazer algumas perguntinhas, tem tempo ainda para fazer algumas perguntas. Eu vou ler a primeira para você, tudo bem? A primeira pergunta é do Felipe. Você acha que o desmonte que está ocorrendo nos nossos órgãos ambientais, IBAMA e ICMBio, pode impactar em quantos anos de retrocesso na política ambiental brasileira? Tá, o microfone está mutado. Tá, Isso, tá. Não, eu queria saber se eu respondo cada uma ou se a gente faz um bloquinho. Desculpa, meu microfone estava mutado. Você pode responder algumas ao vivo, porque a gente ainda tem tempo. E aí, se dá o tempo, aí você pode responder o restante escrevendo para o pessoal, tá bom? Tá você bom, quer que eu leia tá a pergunta de novo? Pode ser, pode ser. Tudo bem, peraí. Só um minutinho. Aqui, não. Ixi. Assim, você acha que o desmonte que está ocorrendo nos nossos órgãos ambientais, IBAMA e ICMBio, pode impactar em quantos anos de retrocesso? Perdão. Em quantos anos de retrocesso? Só um minuto, desculpa, gente, perdeu aqui. Na política ambiental brasileira. Tá, quem fez a pergunta mesmo? Foi o Felipe. Então tá. Bom, Felipe, eu tenho pensado o seguinte, que eu acho que não são nem anos de retrocesso. Eu acho que a gente está passando por um momento que é um momento de verdadeira torção na nossa história.
é um momento de realmente assim uma coisa que a gente nunca viu, né? Porque assim, mesmo que a gente tivesse em outras épocas o discurso do ambiente como um recurso, a gente teve muita contestação de ambientalistas no governo Lula, né? Não dá para esquecer disso. Né? As obras do PAC causaram muitos problemas, né? Causaram muita contestação. Eu, inclusive, tenho estudado, assim, boa parte dos movimentos que eu estudo são movimentos que se colocaram, antagonizaram o próprio governo Lula, né? Só que a diferença, assim, é que antes tu tinha o espaço para essa contestação acontecer, né? A contestação não era silenciada, né? Então, a luta era mais justa, né? E o que acontece, e é isso que eu acho que é uma diferença muito grave no momento, é que a gente tem uma tentativa de esvaziamento da contestação, né? A qualquer tipo de questionamento é apresentado de uma forma como se fosse, né, algo terrível, com palavras, né, que nem se, né, é comunista, é não sei o quê, né, umas coisas que nem vêm ao caso, né? Então, a possibilidade da oposição, que eu acho que é uma das principais características da democracia, ela é esvaziada nesse momento, né? Então, eu acho que não é um retrocesso, eu acho que a gente está abrindo, infelizmente, um novo capítulo da nossa história, que eu espero que a gente consiga reverter, porque uma coisa que eu também falo muito como cientista política, se a gente pode reconstruir instituições e, eventualmente, portanto, a gente pode refazer o CONAMA, a gente pode refazer o IBAMA, mas a gente não pode voltar atrás em toda a floresta que foi queimada, em todas as onças que morreram, né? Então, toda a biodiversidade que está sendo ameaçada nesse momento, né? Então, é isso que eu acho que é a gravidade desse momento, e isso a sociedade em geral precisa saber disso, né? Realmente, professora. Muito obrigada pela resposta. Dá tempo de fazer mais uma? Deixa eu ver Dá tempo, sim. A programação aqui, só um pouquinho. Ah, tá. Então, vou fazer mais uma e depois, as que sobrarem, se você puder, por favor, responder escrito. Então, a próxima pergunta é do Guilherme. Em qual grau um eventual próximo governo, com melhores posturas frente à questão ambiental, pode recuperar os retrocessos do atual? É o Guilherme? É o Guilherme Loyola, uhum. Tá, então, Guilherme, mais ou menos tu antecipou o final da minha resposta para o Felipe, né? É isso, assim, eu acho que a gente pode recuperar, né? Sempre é possível, né? Acho que é necessário pensar também, assim, com otimismo. A gente já passou por outras crises, né? A gente já teve outros momentos difíceis também para o meio ambiente. Acho que é possível recuperar, principalmente assim, institucionalmente, a gente pode recuperar, né? A gente já passou por uma ditadura e a gente recuperou, né? A gente teve democracia, teve ditadura e depois recuperou, né? Então, assim, o problema de fato que eu acho é que é a questão de o quanto a gente pode recuperar a natureza, né? Porque eu acho que aí é que está o principal perigo dessa história. E também a nossa própria relação com ela, né? Porque o que eu temo muito, e eu fico pensando às vezes até também muito aqui na nossa vivência, né, no ambiente aqui no Espírito Santo, é que com o tempo a gente vai se habituando, né, infelizmente, ao meio urbano, se habituando a viver sem árvore, né, se habituando a não poder ir tomar banho porque a praia está poluída. Então, a gente vai perdendo a natureza também da nossa própria perspectiva enquanto sociedade, né? Então, isso é uma coisa que a gente também precisa, né, enfim, cuidar. É isso. Então, tá bom. Muito obrigada, viu? A gente que agradece, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E tem algumas outras perguntas
aqui no QIA, aí você pode estar respondendo escrevendo lá, tá bom? Muito obrigada pela palestra, viu? Tá bom, gente. Tchau. Tchau.